Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Guaíra, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja e como é que foi o desenvolvimento das lavouras até esse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Silvanir Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Silvanir, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre o prazer é meu de estar sempre podendo participar do Notícias Agrícolas e trazendo as informações da nossa região. Silvanir, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final do mês de novembro, e aí a gente comentava, né, toda a dificuldade que o produtor aí da região teve para plantar, o atraso nesses trabalhos foi bastante grande aí na região. De lá para cá, como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras nessa reta final de 2020, começo de 2021? O que a gente teve de desenvolvimento nessas áreas aí em Guaíra? Olha, Guilherme, nós tivemos de tudo esse ano. Para começar, nós tivemos um veranico aqui que se perpetuou aí há mais de um mês e meio, aí com um estresse hídrico muito grande. Depois veio as chuvas e em grandes volumes, praticamente nós tivemos mais de 20 dias assim com chuvas contínuas praticamente. O soja cresceu demais, coisa que foi um contraste, né, entre a estiagem e o limite, o excesso de chuva. No começo achava que não ia crescer a lavoura, depois cresceu até demais o potencial dela e por final aí mudou até o clima, aí veio um tempinho mais fresquinho, frio aí também. Então o soja é milagroso, tudo que tinha que passar ele passou aí. E agora com os trabalhos de colheita já acontecendo por aí, como é que está esse andamento de colheita e os resultados obtidos até esse momento? Olha, se esperava assim visualmente no andar aí depois das chuvas, tudo se imaginava uma super safra em termos de alta produtividade, mas com o excesso da chuva, praticamente houve muito abortamento de vagens, lavouras que acamaram. Então nós tivemos um ataque de doença. Tem muita coisa estranha que aconteceu que até para a gente desvendar não dá para saber. Uns falam uma coisa, outro outra, e na realidade não sei se é variedade, alguma coisa, então houve uma quebra. Mas a lavoura estão colhendo, então não está dando aquela caixa produtiva que se achava que dava aí. Então baixou bem. Eu acredito aí que uma quebra aí de um 10 a 15% já está considerada pelos inícios das colheitas, quando o soja prometia, mas não está acontecendo como se imaginava. A gente até acompanhou, Silvânia, situação semelhante a essa daí em outras regiões do estado, até trazendo também a própria AproSoja, o IDR Paraná. Então, aí na região de Guaíra também aconteceu essa questão devido ao excesso de chuvas, abortamento de vagens, pressão de doenças, tudo isso também teve presente por aí. Sim, Guilherme, sim, tivemos e inclusive tivemos aqui, não foi assim generalizado, mas tivemos caso de um produtor que chegou a roçar a sua lavoura porque não produziu nada, outros acionaram o seguro, né? E foi uma fase assim que não carregou, praticamente abortou praticamente tudo e acabou perdendo, comprometendo com a lavoura, né? Então tivemos esses casos também. E desconhecido o motivo disso aí também, que é outra preocupação. Se conversa muito, mas uma certeza ninguém tem, né? E até quando deve se estender esses trabalhos de colheita? Quando é que vai estar tudo finalizado por aí? Então, Guilherme, aqui na nossa região, como o início do plantio se dá aí a partir do início do zoneamento, dia 10 de setembro, muitos produtores acabaram escolhendo variedades de soja com um ciclo mais longo. E esse ciclo mais longo, como postergou o plantio aí praticamente quase 2 meses, esse ciclo mais longo agora está madurando ele, né? Então, quem tinha algumas variedades precoces já está colhendo, dessecou, mas a grande maioria, a maior parte ainda está no término final de secagem e a partir da semana que vem que vai entrar o forte da colheita mesmo na região aqui nossa, né? Mas acredito que possa se estender aí para no máximo
30 dias, 25 dias é o pico alto da colheita. E daqui 30 dias praticamente já está tudo colhido. E aí, com esse calendário de colheita, como é que fica as perspectivas para as próximas safras que vêm na sequência? Qual que deve ser o planejamento do produtor diante desse calendário alongado de colheita? Então, nós aqui na região nossa se faz a safrinha de milho, né? Como atrasou praticamente 30 dias aí, geralmente se planta dia 15 de janeiro, já início do plantio, praticamente agora tem algumas áreas que estão sendo plantadas nesse exato momento aí. E está seco, não tem chovido, faz já mais de 12 dias aí que não chove, a umidade já está desaparecendo, com certeza a semana que vem muitos vão arriscar no pó, esperando uma tentativa de uma previsão vir a chover, ou vai aguardar, que daí cada dia que aguarda o risco aumenta em relação às geadas aqui na nossa região. E olhando agora para o mercado, Silvanir, como é que avançaram as vendas dessa safra de soja aí na região? O produtor conseguiu vender mais volumes? Os preços médios são bons? O que a gente pode falar da comercialização até o momento? A comercialização, temos muito contrato, né? Houve a pandemia, houve o medo do fechamento dos portos, muitos correram, fizeram contratos bons na época, que seriam, né, 80, 90, coisas históricas que vinham acontecendo, que não acontecia, né? Então, muitos correram e acabaram travando. Então, tem muito contrato na região. E alguns que estão colhendo estão comercializando, mas é muito pouco. Mas, na realidade, mais no momento é cumprir contrato, né? Aí depois que vem, vamos dizer, o aguardo do que vai ser feito, né? E aí, olhando para o milho, também existem negociações já avançadas para a venda do milho? Houve contratos também de milho aí, com essa fase aí, como eu te falei, né? O mercado ficou muito incerto para nós produtores, então muitos correram e acabaram travando o preço, porque os preços quando chegaram a 40, a 50, foram coisas históricas, né? Então muitos já foram se precavendo em cima disso, e na realidade hoje o preço aqui está R$ 74, então... E a incerteza, muitos estão naquele medo de fazer algum contrato ou tem que esperar e aguardar, porque como atrasou tudo e o clima está tudo bagunçado, ninguém sabe o que vai vir a ser pela frente, né? Silvanir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, a única mensagem que eu deixo é que Deus abençoe todos os agricultores nessa safra, nas colheitas, que se realizem as suas esperanças, né? E acreditando, porque eu acredito, o produtor, quando deixa de colher, como nós tivemos amigos que roçaram a sua lavoura, perderam praticamente com o preço que está, muitos estão colhendo aí na faixa 65, na região nossa, até 70 sacos por hectare. É muito triste aí, mas a esperança dele nunca acaba, e na próxima safra ele está sonhando com uma próxima e que seja abençoado. Um grande abraço a todos vocês e parabéns aí pela Notícias Agrícolas, sempre estar junto com o produtor rural. Silvanir, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra aí no município. Muito obrigado. Obrigado, conte comigo. O Silvanir Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja nesse momento lá na região e como é que já estão avançando os trabalhos de colheita. Silvanir destacando a irregularidade climática que aconteceu durante todo esse ciclo da soja. Primeiro, a falta de chuvas, que atrasou os trabalhos de plantio em cerca de 40 dias lá na região. Depois, um período sem chuvas e depois o excesso de chuvas, que prejudicou bastante a produtividade nessas primeiras áreas já colhidas, vem apresentando queda nos rendimentos esperados. O Silvanir destacando que uma grande parte das lavouras lá da região devem entrar na colheita a partir da semana que vem, a partir aí do mês de março, e aí sim se intensificar esses trabalhos lá na região, que ainda estão bastante no começo, mas já apresentando quedas naquilo que era esperado inicialmente. Silvanir destacando também as dificuldades que vão ficar
para a segunda safra de milho, ou esse atraso no plantio da soja dificultou bastante a questão da janela ideal para o plantio da safrinha agora nesse momento. Essas primeiras áreas colhidas já estão sendo plantadas, mas a região passa por um período aí de cerca de 12 dias sem chuvas, o que vai dificultando esse início de safra de milho. Expectativa de que, com o avanço da colheita na próxima semana, muita gente arrisque plantar o milho no pó para tentar, de alguma forma, antecipar um pouquinho essa segunda safra e diminuir qualquer tipo de risco com geadas lá na frente, lá no final desse ciclo da safrinha. Olhando para as condições de mercado, Silvani, destacando muitos negócios já fechados, tanto para a soja quanto para o milho, com preços que lá atrás eram bastante favoráveis, mas hoje acabaram ficando defasados. Com isso, o produtor, nesse momento, um pouquinho com o pé atrás, esperando melhor um desenvolvimento, uma definição melhor do tamanho dessa safra para avançar com novas negociações, inclusive para o milho, uma questão até de mais receio para fechar novos negócios, já que ainda não é possível saber o quanto vai conseguir ser plantado, o período de plantio. Então, o produtor, nesse momento, um pouquinho receoso de fechar novos negócios, focando em terminar sua colheita e avançar com seus trabalhos de plantio primeiro lá na região de Guaíba. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.